Vamos lá para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal Nação. Fala, Braz. Eu acho que o sorteio foi bom para o Flamengo. Não em razão de jogar com o Clube Maringá, sem não faltando nenhum respeito ao clube. O importante é que a gente faz o segundo jogo em casa, a logística para lá não é ruim, é um lugar bom de se chegar. A gente tinha outras preocupações por lugares mais longe e, além de ser mais longe, mais difíceis de chegar. Então, acho que foi um bom sorteio para o Flamengo, como foi na Libertadores da América. Agora, o Flamengo tem que colocar isso em campo e colocar esse benefício aí do segundo jogo aí em campo. Olha, tá aí, ô presidente, ele privilegiou ali o planejamento, né? Ele começa dizendo que é um bom adversário, não em relação ao nível de futebol, que também é muito distante do Flamengo, mas pensando em planejamento. Não vai ter que pegar viagem longa, não vai ter que descer em aeroporto, pegar mais estrada, ou estrada longa, né? Sim. Então evitou ali um desgaste, porque o Flamengo faz o primeiro jogo fora. Então, final da Copa do Carioca, estreia na Libertadores na altitude, final do Carioca, jogo fora da Copa do Brasil. Sim, aí vai do Rio para o Paraná para fazer esse jogo, né? E ele usou ali com todo respeito para dizer assim, com todo respeito, o Maringá é mais fraco mesmo do que a gente. Com todo respeito, ele falou, o Maringá, o Flamengo é favoritaço. Com todo respeito. Quando usa com todo respeito é porque já sabe que não vai respeitar mesmo muito o outro. E, assim, é força de expressão dele, é normal, ele vai falar o quê? Que, puxa, tá começando e que, nossa, demos azar nesse sorteio, pegamos um time muito forte. Não é o caso. E aí ele saiu por essa da estratégia, que faz todo sentido também, né? Ele vai ter viagem curta. O que seria longa? É legal essa Copa do Brasil, aí dá uma passeada no Brasil todo, né? Mas, enfim, ele preferiu, nesse caso, explicar que, imagina se eu tenho que ir lá para Belém, né? Se eu pego um time de lá, aí já a viagem é mais longa, etc. Rio Grande do Norte. E que pese, vai sair do Rio de Janeiro, sei lá, vai, uma hora mais, uma hora menos, né? Não chega a ser, né, Pascoal, ir jogar lá no Espírito Santo. Aí é longe. Aí é longe, né? Mas, que é longe do Rio, que a Dani acha muito cansativa a viagem. Mas, enfim, ele explicou e é um adversário totalmente viável mesmo para começar. E, inclusive, quando fala na estratégia, não é só da distância. Ele vai estar vindo de uma final. Sabe-se lá se ganhou ou se perdeu. Aí vai fazer este jogo aí fora primeiro. Sim. Depois decide em casa. Sim. Dá para levar um time bem sossegado para fazer esse primeiro jogo. Dá para dar não levar os titulares? É, lógico. Quanto o Maringá, não precisa. Precisa para esse primeiro jogo. Porque quando você fala nos reservas, não são os reservas, mas você fala num time misto do Flamengo, eu continuo dizendo, como falei com relação ao Libertadores. Ele vai jogar com o Maringá, com o Vidal. Se ele não quiser o Mateuzinho, vai ser o Varela, depende de quem usou na final. Ele vai jogar com o Cebolinha, tá ruim? Ele vai jogar com o Matheus, ele tem uns 5 Matheus para escolher, todos muito bons. E vários bons. O Matheus do gol, o Matheus ponta, o Matheus meia e o Matheus centroavante. Ele vai pegar lateral. Vai pegar dos seis zagueiros, escolher 3 ali. Uma coisa que eu dá tô para curiosa, descansar o que eu tô time. achando que você tá sabendo. Não. Qual é o time titular do Flamengo hoje? Não, eu estou imaginando. Não, estou dizendo, time com 3 zagueiros. Eu não sei também, a gente vai esperar para ver aí no o que ele está dizendo é que, de repente, o tem Flamengo 6 pode zagueiros, ele vai escolher. escolher 3. 3 vão estar que ele vai considerar 2, titular. Não, isso aí vocês vão brigar com ele depois. Ele vai disputar as finais com 3 zagueiros, depois que ele vai mudar isso aí. Acho eu, né? Vamos esperar o que ele está aprontando. Mas o que eu quero te dizer é que não sei se necessariamente eu tenho que levar o Pedro, que é titular, o Arrascaeta, que é titular, o Gabigol, que é titular. Não tá nem treinando. Então, precisa saber se Gabigol, se Arrascaeta estarão em condições. Não, mas nós estamos falando lá da outra semana ainda, gente. Não, o Gabriel, só pra gente passar a informação certinha, o Gabriel acabou o reforço muscular que ele estava fazendo, já treinou no campo ontem, já treinou no campo hoje, então ele não preocupa. A situação um pouco mais preocupante é a do Arrascaeta, que não está treinando junto com o grupo, então começa a ser aí uma questão de saber se ele vai ou não ter condição de jogar o primeiro jogo, que é no sábado. Então, são mais 2 dias de treino. E para o jogo com o Maringá são 15 dias. Nós estamos falando de um jogo que é lá na outra quarta. Sim. O Maringá, hein?
Sim. É na outra quarta. Quarta que vem é Libertadores. Na outra quarta... Então tem 15 dias para esses caras se recuperarem. E acho que para esse primeiro jogo... Mauro, com todo respeito, se o Arrascaeta se recuperar, ele tem que jogar a Libertadores. Não, tudo bem, eu estou falando do Maringá, antes, né? gente. Então, nós estamos falando da Copa do ele vai Brasil. descansar uma semana para o Pubis voltar a ficar legal, entendeu? Não, mas eu digo assim, a gente não sabe se ele vai jogar nessa, primeiro jogo Sim. da final, nem a Libertadores. Assim, pode ser que ele só se recupere para a volta. Mas assim, não é um jogador que você precisa colocar contra o Maringá. É isso que eu acho, que daqui a 15 dias dá para ir lá. Vamos esperar, né? Tem muita pressão do que vai acontecer. Se ganha o Carioca é uma coisa, se não ganha, tudo vira pressão. A gente conversou ontem sobre a Libertadores. Se já não ganha esse primeiro jogo, tá um fervo lá, como diz o Zinho, só se pensa no Fla-Flu, ninguém tá nem pensando na Libertadores. Mas se o Fluminense ganha agora, segunda-feira já tem uma pressão para, não vamos começar perdendo na Libertadores, não. Aí pode mudar o planejamento. Ao invés de ter que descansar um ou outro, vou ter que ir com todo mundo, porque eu também não posso começar com resultado ruim. E tudo isso muda. Então, esse jogo com o Maringá, já que estamos falando de Copa do Brasil, é daqui 15 dias após a gente ter ideia de quem ganhou. A gente vai saber quem ganhou o Campeonato Carioca. Já vai dar pra saber. E aí... Eu quero chamar o Marcelo aqui. Antes, eu vou só ouvir o Zinho em relação a esse Flamengo, que ele não falou ainda. Ô, Zinho, o Pascoal toca num ponto interessante aqui, que é o Everton Ribeiro, que, em tese, perdeu a posição no time do Vitor Pereira, né? Sem o Arrascaeta. E aí, assim, amanhã ele vai dar entrevista coletiva no Ninho do Urubu. Foi escolhido e divulgado já pela assessoria. Para você, isso indica que ele vai ser colocado em campo como titular nesse jogo com o Fluminense? Não sei. Não, tenho minhas dúvidas, né? Porque você mesmo perguntou para o Mauro Naves. Você sabe qual é o time titular? Você perguntou aí para o Mauro Naves? Foi sim. Eu também não sei. É muito difícil você... Tem o X9 lá no Flamengo, daqui a pouco ele pode publicar aí, vai soltar alguma coisa aí, né? Que o Vitor Pereira tem que ficar esperto com ele. Porque ele sabe mais do que o Vitor Pereira, o time que vai jogar. O Vitor Pereira... não sei não. Então, assim, eu colocaria. Se você falar, Zinho, você coloca o Everton Ribeiro se o Arrascaeta não jogar. Primeiro, o Arrascaeta jogando, eu coloco o Everton Ribeiro para jogar junto. No meu time, jogo os dois. Mas já que ele não é mais titular, e se o Arrascaeta não jogar, acho que não joga, acho que o Arrascaeta... Seria até assim, mais uma vez, um planejamento errado. O cara tá esse tempo todo só tratando, não foi para a seleção do Uruguai, tá tratando, não treinou, vai sem condicionamento, sem nada pro jogo, pro primeiro jogo. Eu colocaria o Everton Ribeiro, fresquinho, bem. Aí ele é um dos capitães do time, vai dar entrevista, mas volto a falar, para mim jogava os dois. Mas o Arrascaeta não tem condições físicas, né? Porque estava com essa contusão, não sei se já está fazendo transição, não mostram essa imagem. Então, assim, acho que é melhor segurar mesmo o Arrascaeta. Eu, vendo o que o Arrascaeta vem sofrendo com essa contusão, preparava ele para o segundo jogo da decisão. Nem na estreia da Libertadores eu colocaria. O Flamengo tem elenco, tem o melhor elenco. Não é possível que não possa ficar 2 jogos sem o Arrascaeta. Claro. E botar o Arrascaeta meia boca? Botar o Arrascaeta sem render o que pode? Podendo piorar ainda, Estava sendo cobrado até pouco tempo aí por causa disso. Todo mundo... o Pascoal falou, a Arrascaeta não estreou ainda. E eu concordo com ele. Fez um jogo bom. Não tinha estreado. Um jogo. E aí machucou depois. Eu vou falar um negócio pra você. Vai dar uma abstinência de Arrascaeta na torcida do Flamengo. Deixa eu ver se tem alguém mandando mensagem aqui já. Porque quando ele não joga... É só ganhar. É só ganhar, Pascoal. É só ganhar. Só ganhar do Fluminense. Só ganhar. Ganhar ajuda muito. Ganhar ajuda muito. Mas pra ganhar... Muito, opa! Ganhar ajuda muito. O Zinho, pra ganhar... Já tem gente aqui, ó. O filho da Gávea tá dizendo que o Arrascaeta não tem substituto. O Conselheiro Miranda tá falando que o debochado tem que estar em campo. O debochado em campo. Conselheiro Miranda, esse é um perigoso. Se tiver condição... Mas essa não é a discussão. Essa não é a discussão. Exatamente. Essa não é a discussão. Se ele tiver condição, ele tem que jogar. A gente está falando que ele não está treinando. Isso, ele não está treinando. Tem 2 dias para jogo decisivo. Quer dizer que ele não está bem. Isso, senão ele já estava treinando. A nossa colocação é, o cara está meia boca. Aí a situação é, o Marcelo... E correndo o risco de entrar e piorar.
Se ele tá meia boca, ele pode piorar de novo. Pode. É isso, tem que Então, curar 100%. E não Agora, se vale, tiver 100%, e não vale pro óbvio. banco de reserva de tênis igual o Pedro. Não. Só para fazer número no banco de reserva. Não vale isso. É melhor ele ficar tratando, Não se precisa. recuperando. Vamos ver se o Porque Marcelo dá alguma dica pra gente? o Marcelo Tá já bom. é diferente, porque o Marcelo já está em condicionamento, está buscando voltar a ter Sim, ritmo de uma jogo. condição física para poder jogar. O Arrascaeta está no O banco DM entra no segundo tempo. e nem para entrar em nenhum tipo de treino nessa semana. O que Zinho, coisa? fala, Ele Zinho. entra no segundo tempo, Marcelo? O Marcelo vai ser relacionado, vai estar no banco e provavelmente entra no segundo tempo. Eu acho que é tudo informação. Esse eu acho, provavelmente, eu acho que é tudo informação. Que Ele fala do X9, mas ele tem um monte de X9 lá também. Vamos ouvir o Marcelo para ver se é ele dá alguma informação, dica não. pra gente. É a minha opinião, é a minha opinião. Então, tá sendo muito bom. Já tô há mais de 2 semanas, né? Tô 2 semanas e meia já. Tô muito feliz, a evolução tá sendo ótima, tô me sentindo muito bem. Tô motivado, tô com muita vontade de estrear logo pelo Fluminense. Tá sendo muito legal voltar à minha casa, né? E tá podendo treinar, reencontrar meus amigos também. A gente sabe que para ganhar uma competição assim, a gente não tem que escolher adversário, a gente não tem que pensar se o adversário é forte, se o adversário é fraco, se tem mais chance de ganhar ou não. A gente tem que fazer o nosso jogo, o nosso treinamento, a nossa característica e chegar para jogar e ganhar. Muito bom, fiquei muito feliz de que fosse ele, né, o treinador do Fluminense, quando eu estivesse voltando para casa. É um profissional maravilhoso, é um cara que entende muito bem o futebol e estou muito feliz de poder trabalhar com ele. Ó, o Zinho já falou lá que acha que vai ser relacionado e entra no segundo tempo. Diz que não é informação, que é a opinião dele. Gente, Eu acho que eu já sou a favor do contrário. Coloca pra jogar, se não aguentar, tira. Ele tá 2 Sim. semanas treinando ali, ele disse que tá Eu também, 2 eu semanas. também. Tô contigo, hein, Dani? Eu digo sempre uma acho frase, que ele vai jogador pro jogo, bom hein? bota para jogar. É isso. Se ele jogar nos 50 minutos, tá bom. Se jogar 45, tá bom. Porque se você botar o jogador bom no banco, o cara aqui fica atrás do banco. Bota o Marcelo. Cadê o Marcelo? E você não vai botar o Marcelo? E aí, Diniz? Cadê o Marcelo? E aí, Diniz? Você vai deixar o Marcelo no banco? É um tormento pro treinador. Bota pra jogar. Ah, mas professor, sabe que o 45, minha perna... Boa, legal. Vou mudar. Só isso. O jogador bom joga. Na minha opinião, né? Eu sempre tenho essa visão. Porque jogador bom no banco é problema pro treinador. E ele não estava tanto tempo sem jogar assim quando chegou. E agora está com 2 semanas. Eu acho que ele, para aguentar um tempo que seja, ele... Agora, o que eu estou curioso é como será... Acho que é uma final, né, Mauro? Se não fosse a final... Não, mas a questão toda é que é o Marcelo, né? Também ele tem um peso danado, não estamos falando de qualquer jogador. Essa final para ele aí é tranquila. Não é emocionalmente porque ele está voltando para o Fluminense, Rio de Janeiro, para casa, como ele falou 2, 3 vezes ali, mas ele tira de letra uma decisão, né? Participou de várias e várias pesadíssimas. Então, assim, agora o que eu fico curioso é como é que o Diniz vai aproveitá-lo. Ele vai ser o lateral esquerdo que vai fechar pelo meio, ele vai ficar descendo, ele vai voltar muito para marcar, ou alguém do meio vai dar uma cobertura ali para ele e falar, ó, fica tranquilo, vai participar mais da armação do jogo. Enfim, ele tem muita qualidade e eu acho que acrescenta muito. Acho que não entra ali no meio-campo, porque eu não vejo o Diniz tirando ninguém que está lá, a não ser que ele acrescente o Marcelo, ele vai ter que tirar de outro setor, mas descaracteriza um pouco o time. E, puxa, aí é uma atração sensacional. Eu acho que se ele tá, como disse ali, se sentindo bem 2 semanas de treino, no mínimo 45, já bota, já fica... Começa a Porque também se você deixa para o segundo tempo, aí o Fluminense está perdendo, aí parece que você vai colocá-lo como se ele tivesse que virar o jogo, de chegar o peso. E ser solução. Não. Então tá aí, nação, essas daí são as notícias do Flamengo. Fica ligado no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, que vamos sempre estar trazendo as notícias do Mengão, tá bom? O Flamengo vai enfrentar o Fluminense neste sábado, às 8 horas da noite. Nós vamos trazer para vocês aqui no canal pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo. Por isso, se inscreva e ative o sino das notificações, fica ligado, tá bom? É isso daí, nação. Um grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.